Fala galera, beleza? Hoje então a gente vai falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, começar a falar sobre triângulo retângulo. O que eu tava fazendo? Eu tava gravando o vídeo e tava no final programando o que a gente tava estudando na aula. Só que aí o vídeo tava ficando com uma hora e meia. Aí eu deletei os vídeos e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou explicar a matemática e depois eu faço vídeos só aplicando o que a gente já estudou, tá? Porque aí fica mais fácil. Se você quiser ver só a aplicação, se você quiser ver só a explicação de como funciona, acho que vai ficar mais legal assim, tá? E os vídeos ficam mais curtos. Bora lá. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, tá? O que é isso? Então, essa teoria ela se baseia em cima de um triângulo retângulo e depois a gente vai ver o círculo trigonométrico e a gente vai voltar nesse triângulo retângulo aqui, ok? Bom, por que isso aqui é um triângulo retângulo? Porque essa base aqui dele forma um ângulo de 90 graus, tá? Então essa parte aqui ela forma um ângulo de 90 graus nesse cateto de baixo e nesse cateto aqui de cima. Deixa eu fazer ele um pouquinho menor. Vou precisar desenhar aqui outras coisas. Então beleza, eu tenho aqui. Beleza. Então eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, né? Por que ângulo de 90 graus? Porque esse ângulo aqui, ó, ele está na horizontal e esse está na vertical certinho, tá? Então eles formam aqui um ângulo de 90 graus. Depois a gente vai ver isso mais a fundo no quando a gente vê o círculo trigonométrico, tá? Esses dois eixos aqui, ó, né? Então esse de baixo, esse eixo aqui de baixo aqui, ele tá junto com o ângulo. E esse aqui que está na horizontal, na vertical aqui, ele também está junto com o ângulo de 90 graus, ok? Então esse daqui vira um cateto e esse aqui também vira um cateto, tá? Não importa qual que é qual aqui, ele não fala se é o cateto do lado ou o cateto de baixo, tá vendo a forma? Ele fala que um cateto mais o outro elevado ao quadrado dá hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa, então, é essa reta que desce aqui, ó, né? Que pega da ponta de um cateto até outro cateto. Como você sabe que é hipotenusa? Porque ela faz oposição ao ângulo de 90 graus, ó. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, ela está no sentido oposto do ângulo, ok? Então, essa daqui é a hipotenusa. Hipotenusa, tá. Então, o que acontece aqui? O que ele está falando nessa fórmula aqui? Ele está falando que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O que é alguma coisa ao quadrado? Alguma coisa ao quadrado é o seguinte, eu vou colocar o número 2 aqui e vou colocar aqui elevado ao quadrado. Significa que esse 2 ele está se multiplicando duas vezes 2, ok? Se fosse um 2 elevado a 3, seria 2 vezes 2 vezes 2. O 2 está se multiplicando ele mesmo 3 vezes. Aqui ele está multiplicando duas vezes, beleza? Tá. Onde mais a gente encontra isso? A gente encontra isso na fórmula para calcular quadrado perfeito. Então imagina que esse quadrado é um quadrado perfeito, onde a largura do quadrado, né, a largura dessa ponta aqui até essa daqui vale 2. Então vou colocar aqui embaixo aqui, ó, vale 2, tá? Dessa ponta até essa aqui vale 2. E dessa ponta aqui até a ponta de cima também vale 2, né? Então, para calcular a área do quadrado, essa área inteira, o que a gente faz? A gente multiplica a base pela altura, tá? Então, fica 2 vezes 2. E o que é esse 2 vezes 2? Esse 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, ok? Sabendo disso, então, o que diz a fórmula ali? Cateto ao quadrado. Então a gente tem aqui um quadrado aqui embaixo aqui, ó. Nós temos esse cateto é um quadrado perfeito aqui, ó. OK? Esse cateto aqui também vai ser ao quadrado, então também nós temos um quadrado perfeito nesse cateto aqui, ó. É isso que ele está falando, olha. Então faz de conta que nós também temos um cateto aqui. Essa área, né, que é um cateto ao quadrado, vamos colocar números. Então a largura desse daqui, eu vou colocar um valor de 3 aqui, ó. Vou colocar da mesma cor aqui. Se a largura é 3 aqui, a altura também é 3, concorda? E essa largura aqui é 3, né? Porque
A largura de baixo é 3 e aqui também é 3, concorda? Sim. A altura desse daqui, vou colocar, sei lá, 2. Então, de altura, ele tem 2 de altura. E de largura, ele tem 2 também, né? Porque é um quadrado perfeito. Por isso que é um cateto ao quadrado, né? Então, esse cateto aqui do triângulo está ao quadrado. 2 vezes 2, 3 vezes 3, ok? Bom, então ele está falando que se eu calcular essa área aqui, ó, que é esse cateto aqui ao quadrado, e calcular essa área aqui, e eu somar as duas áreas, somar essa área aqui com essa, eu vou ter uma nova área que é a hipotenusa ao quadrado. Então a hipotenusa vai ser isso aqui, ó. Mais ou menos aqui, eu não vou conseguir desenhar certinho. Mas eu vou ter uma nova área aqui, ó, que é a hipotenusa. Faz de conta que é um quadradinho perfeito aqui, tá? Faz de conta que é um quadrado perfeito. Eu vou ter essa área aqui da hipotenusa ao quadrado, ó. Toda essa área aqui, ó. Onde, o que é a hipotenusa ao quadrado? É um valor de altura, que eu não sei qual que é, multiplicado por ele mesmo, que é a largura, que eu também não sei o que é. Então, esse valor aqui, que eu não sei qual é, vezes esse, é justamente a hipotenusa ao quadrado que eu quero descobrir, ok? Então, já que a gente tem números, eu quero descobrir toda essa área. Então, ele já fala aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado, né? Então, esse valor vezes esse daqui, né? A hipotenusa ao quadrado. Vou colocar só h, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual a quê? Esse cateto aqui de baixo ao quadrado. Bom, se ele vale 3 de largura, eu sei que ele vale 3 de altura, porque ele está ao quadrado. Então, é 3 vezes 3, que é o quê? 3 ao quadrado. Mais, olha lá, o mais. Então, é o cateto, esse cateto aqui, né? O 3. Essa medida aqui, desse cateto aqui, ó. Essa medida aqui que eu estou pegando, ó. 3. Correto? Que é essa mesma de baixo. 3 o quê? Ao quadrado, ó. Então, essa medida ao quadrado. Essa medida aqui é 2. Só que é ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado. Então, ele está falando que um número vezes outro é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, então ele está falando aqui que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quê? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. Aí ele fala aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 4, 13. Ok? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando aqui um número que eu não sei qual que é, vezes ele mesmo, é igual a 13. É isso que ele está falando. Um número que eu não sei qual que é, vezes ele mesmo, é igual a 13, tá? Bom, aí na matemática que a gente tem? Se a gente tem a conta de mais, o contrário do mais é o menos. Se a gente tem a conta de vezes, o contrário de vezes é a divisão. Se a gente tem uma potência, que é um número qualquer aqui elevado a uma potência 2, nós temos o contrário disso, a raiz quadrada. Ok? Quando não tem nada que vale 2, ó, na raiz quadrada. Ok? Então, quando a potência é 2, eu tenho a raiz quadrada. Então, para mim saber o quê? Esse número aqui, ó, né, que é um número vezes ele mesmo, a hipotenusa quadrada, para mim fazer o contrário disso, eu só preciso tirar a raiz quadrada desse número 3 aqui, ok? Então, eu vou tirar a raiz quadrada para mim saber o que? A hipotenusa, sem o quadrado, tá? Então, a hipotenusa é a raiz quadrada de 13, ok? Então, vamos ver como é que funciona aqui. Então, eu vou tirar aqui, ó, 13, raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 13 dá 3,65512, todo esse número aqui, tá? Então, eu vou pegar 3,6 só. Esquece tudo isso aqui, senão vai ficar muito comprido para me copiar. Então, a raiz quadrada de 13 é 3,6.
6. É exatamente a hipotenusa. Eu achei a hipotenusa, que é essa medida que vem daqui até aqui embaixo, ó. Ok? Então, o que aconteceu? Essa incógnita aqui, ela vale 3,6. E essa aqui de cima também, 3,6. Ok? 3,6 vezes 3,6 vai dar perto de 13, né? Então, vamos ver. 3,6 vezes ele mesmo, né? 3,6 vai dar 12,96, ou seja, quase os 13, né? É porque eu não coloquei aquele 5, 1, 4, 7, aquele monte de número que estava lá, senão ia dar 13 certinho. Mas falta 4 centavos aqui para dar 13, ó. Tá? Então, se arredondar esse número, dá 13 aqui. Ok? Então, eu achei a hipotenusa. A hipotenusa vale 3,6. A hipotenusa ao quadrado é o 3,6 vezes 3,6, que dá 13, tá? Que é 13 é toda essa área aqui, ó, da hipotenusa. É isso, exatamente isso, que diz o teorema de Pitágoras. Muito bem. E como é que a gente aplica isso no jogo? Então, nós vamos ver agora. Deixa eu só limpar a tela aqui. Então, a gente pode usar isso para muitas coisas no jogo. Uma delas, tá? Então, eu vou desenhar dois objetos aqui. Uma delas é fazer colisão entre círculos, colisão usando matemática entre dois círculos. Ok? Então vamos imaginar o seguinte. Dentro do Pygame, eu não sei como é que funciona nas outras plataformas, tá? Mas dentro do Pygame, o círculo ele é pego através do centro, tá? Então, para mim desenhar um círculo na tela, eu preciso passar uma coordenada x e y no plano cartesiano da tela, tá? Então, esse centro aqui, ó, ele tem uma coordenada x e y, onde essa bolinha aparece, ok? E esse centro aqui, ele também tem uma coordenada x e y, né? Porque também é uma bolinha. Então, vou colocar aqui, ó, x e y, também é um círculo. Então, essa bolinha, ela está na tela e ela está centralizada através dessa coordenada x e y. Então, vamos dar nome aqui para qualquer aqui. Então, vamos supor que esse x e esse y, o x aqui ele está bem aqui na frente. Ó. Vamos supor que o x está em 300 aqui, ó, x 300. E o y de cima para baixo ele está em 200, não sei. Acho que está bom 200. Ok? Estou dando números para a gente poder calcular. Essa daqui, o x está bem mais para trás, então, bem mais para trás de 300, então esse x aqui eu vou colocar aqui que está em 150, não sei. Acho que 150 é um bom número. E esse y, ele está de cima para baixo em 200, esse daqui está bem mais em cima, ó. Eu vou colocar aqui, sei lá, 80. Estou chutando o número aqui. Ok? Então, essa é a coordenada x e y. Além dessas coordenadas, os nossos círculos também têm um raio, né? O raio é o quê? É a distância do centro da bolinha até uma das bordas. Para qualquer lado, não interessa. Vou fazer para esse lado aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar que esse raio aqui dessa bolinha seja 20. O raio, né? Do centro para a borda. E eu vou falar que o raio dessa daqui, vou até fazer para o outro lado. Vou fazer aqui para esse lado aqui, ó. Esse raio aqui vai ser 10 só. Então, é uma bolinha que talvez seja menor aqui, né? Provavelmente, pelos números. Ok? Bom, isso aqui é na tela do jogo. A gente sabe que a bolinha está posicionada numa posição XY, que ela tem um raio, que determina o tamanho dela. E essa bolinha também tem uma coordenada XY, que também tem um raio que determina o tamanho dela. Tá, e como é que eu uso o teorema de Pitágoras para verificar se essa bolinha colidiu aqui, ok? Então veja só que legal. Se você pegar um triângulo a partir do centro dessa bolinha e puxar para essa outra aqui, ó, você tem, olha só que legal. Você tem aquele triângulo que eu falei para você, né? O triângulo retângulo. Porque você precisa determinar o que aqui? Então vamos puxar uma linha aqui, ó. Vou puxar da posição dessa bolinha até a outra posição da outra bolinha, ó. Né? Ela tem um determinado comprimento aqui, tá vendo? Então eu preciso saber o que? Quando esse comprimento aqui for menor do que a soma dos dois raios, então se eu somar esse raio de 20 com esse raio de 10, vai dar 30, ok? Então o que acontece aqui, ó?
Vou desenhar a linha de novo só para a gente entender. Então, juntei as duas pontas aqui, ó. O que acontece? Então, faz de conta que a bolinha tá andando, ó. Ela tá sempre se aproximando da outra bolinha, ó. Opa. Vou colocar transparente aqui. Olha lá, ó. Então, ela tá sempre se aproximando da outra bolinha. Tá se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Opa, 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 opa. Colidiu, né? Uma encostou na outra. O que aconteceu nessa colisão aqui? Essa distância desse ponto até esse ponto aqui, quando essa distância entre os dois pontos for menor, então se a distância for menor ou for igual à soma dos dois raios, eu sei que daqui para cá tem 10. E daqui do centro até essa borda aqui tem 20. Então é 20 mais 10 daqui, que dá 30. Então, quando essa distância do centro até esse centro for menor do que a soma dos dois raios, eu sei que essa bolinha bateu na outra, tá? Porque aqui vale 10, aqui vale 20, dá 30, né? Quando essa distância daqui até aqui for menor do que 30, eu sei que a bolinha está encostando bem aqui, ó. Ok? Entendemos essa parte? Sim. Como é que eu vou calcular essa distância? Exatamente com o teorema de Pitágoras que eu acabei de falar. Então, eu vou pegar aqui, ó, desse centro até esse aqui. Olha só o que eu achei. Eu achei a reta, que está calculando a distância, daqui até aqui. Eu achei a reta, ó. Olha a reta aqui, ó, vindo aqui, ó. Essa mesma reta que eu acabei de falar, tá? Só que aí, eu preciso descobrir, né? Aqui eu tenho, ó, lá, o ângulo de 90 graus, ó. Aqui eu tenho um cateto. Aqui eu tenho outro cateto. Quem é essa reta aqui? Essa reta é a hipotenusa, que a gente acabou de ver. Então, eu já tenho como calcular essa medida aqui da hipotenusa. Então, o que vai ficar aqui? Quando a hipotenusa for menor ou igual à soma dos dois raios, que é o raio 1 mais o raio 2, então ela entrou em colisão. Tá? Essa bolinha verde, então, colidiu com a vermelha. E como é que eu acho os raios aqui? Como é que eu acho, aliás, os catetos e a hipotenusa? Aplicando o teorema de Pitágoras. Então, quem é o cateto? Como é que eu faço para achar esses catetos aqui? Bom, para mim achar esse cateto aqui, então vamos achar o cateto de baixo, esse cateto aqui, ó. Vamos achar esse cateto aqui agora. Quem é esse cateto aqui? Bom, esse cateto, ele está vindo daqui até aqui. E perceba que ele vai daqui para frente. Quem é que cresce para frente? É o eixo do X. Ok? Então, como é que eu acho a distância daqui para cá? Eu pego o X e tiro desse outro X. É a diferença do X dessa bolinha até o X dessa bolinha. Então, daqui para cá, a gente sabe que esse X tem 150. E eu sei que daqui até aqui, o X tem 300. Então, se eu tirar 300 menos 150, eu tenho essa medida aqui, ó, que é essa distância desse cateto. Então, nós vamos fazer exatamente isso. Esse cateto, então, eu vou chamar ele de cateto do eixo X. Cateto X. Então, o cateto X é igual os 300 dessa bolinha aqui. Tanto faz, pode ser da outra também, tá? Eu tô tirando por esse daqui porque, como esse é 300 e esse é 150, não vai dar valor negativo. Então, vai ficar 300 menos 150. Ok? 300 menos 150 costuma dar 150. Ok? Então, eu achei o cateto X. O cateto X, essa distância que vai daqui para cá, vale 150. Ok? Agora, nós vamos achar o cateto Y. Vamos achar esse outro cateto aqui, ó. Então, como é que eu acho esse cateto? O cateto Y, ele vem dessa medida até essa. Onde que está essa medida? Essa medida é essa medida aqui, ó. De cima para baixo, ó. Ó, tá vendo onde ela tá? Ela tá na mesma reta, ó. Que é o 200. E de cima para baixo, nós temos essa outra medida aqui, que é 80.
Então, a diferença desse 300 que está aqui embaixo, menos 80 que está aqui em cima, vai dar justamente essa altura desse pedaço aqui. Então, nós vamos fazer isso aí agora. Cateto, eu vou chamar de cateto do eixo Y, então, que é o eixo que está de cima para baixo. O cateto do eixo Y é o quê? É esse Y, que é 200, menos esse outro Y aqui, que vale 80. 200 menos 80 costuma dar 120. Então, eu achei o outro cateto. Eu achei já esse cateto e eu achei esse outro cateto, que é o cateto Y. Então, eu já tenho esse cateto e esse. Eu só preciso, então, aplicar o teorema de Pitágoras para a gente achar a hipotenusa do jeito que a gente acabou de fazer. Então, vamos fazer? Vamos. Hipotenusa ao quadrado é igual. Então, vamos pegar o primeiro cateto. Pode ser o que vocês quiserem aqui, tá? Aqui também, na hora de fazer a conta, é um x menos o outro. Não interessa se é 150 menos 300 ou 300 menos 150. Não interessa, tá? Você pode pegar um x de um e tirar do outro. No y a mesma coisa. Tira um x do outro x. Não interessa a ordem. Pode ser esse menos esse ou esse menos esse. E você vai achar o cateto y, ok? Agora, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto mais o outro ao quadrado. Não interessa se é o cateto x ou o cateto y. Eu vou começar pelo x, mas eu poderia ter começado pelo y. Não interessa se vai dar valor positivo ou negativo. A hipotenusa sempre dá positivo, tá? Então, eu vou começar pelo cateto x. Ele deu 150. A diferença do cateto x, né? Deu 150. Só que pela fórmula, esse 150 do cateto, ele tem que ser o quê? Ao quadrado. Então, é 150 ao quadrado. Mais da fórmula, mais o outro cateto, que é o cateto y, que deu 120. O cateto deu 120. Só que pela fórmula, esse cateto também é ao quadrado. Então, ele é ao quadrado aqui, ok? Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual... Agora tem que usar a calculadora, né? 150 ao quadrado. 150 vezes 150. É o número vezes ele mesmo. Dá 22.500. Então, esse cateto aqui deu 22.500. 22.500. Mais 120 vezes ele mesmo. 120 vezes 120. 14.400. Então, deu 14.400. Então, agora a gente vai somar 22.500 mais 14.400. Então, aqui eu tenho 14.400 mais 22.500. Acho que eu fiz cagada aqui. Vou somar de novo. 22.500 mais 14.400. Ele já coloca o ponto direto. É igual a 36.900. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual o quê? 36.900. 36.900. Então, a hipotenusa, sem o quadrado, eu só preciso tirar a raiz quadrada desse objeto aqui, ó. 36.900 raiz quadrada. Dá 192,09. 192 só. 192. Ok? Pronto, achei a hipotenusa. Então, nesse exato momento, onde essas bolinhas estão aqui, ó, uma do lado da outra, o que acontece aqui? A distância daqui até aqui, nesse exato momento, é 192. Aí eu vou verificar, olha, a hipotenusa aqui, ó, 192 é menor do que 30? Não, então não está em colisão. Ok? E aí, o que vai fazer? Cada laço do jogo, você fica calculando cada laço do jogo. Você pega o cateto, a bolinha está se mexendo, ela está chegando sempre uma mais perto da outra. E você está pegando, cada laço do jogo, você está pegando x, y, fazendo todo esse cálculo aí. x, y, pega a raiz quadrada e não sei o que, tá, não tá, não tá. Não. Quando ela encostar uma na outra, a hipotenusa vai ser menor do que 30. Aí você vai estar em colisão. Aí o que você vai fazer com essa colisão? Não sei, as bolinhas vão explodir?
essa bolinha aqui bate nessa, uma explode, elas voltam no mesmo sentido, aí já é outros 500. Aí você já vai resolver a colisão que você fez. Aqui você só está fazendo o quê? Você está usando o teorema de Pitágoras para determinar se uma bolinha está em cima da outra. Ah, bateu, né? Colidiu, tá uma em cima da outra. O que que eu vou fazer? Vou piscar a tela? Vou sumir com a bolinha? Vou criar uma explosão? Não sei. Aí o que você vai fazer? Aí a bolinha pode voltar uma para cada lado, uma para cima, uma para baixo. Não sei o que que você vai fazer. Aqui você só está determinando se uma vai colidir com a outra através do cálculo da hipotenusa, ok? Muito legal. Bom, a hipotenusa não. Teorema de Pitágoras é isso, ok? Você pega o x de um objeto, o x do outro e calcula todo o teorema de Pitágoras para estar aplicando em cima de colisão. Se um objeto está colidindo, se não dá e assim por diante, tá? Então é isso aí, galera. Então no próximo vídeo a gente começa a falar então sobre círculo trigonométrico. Até a próxima aí.